É o seguinte, pessoal. Na sexta passada, na turma da noite, eu fiz um exercício. Fiz dois exercícios, na verdade, né? Um relativamente mais simples, basicamente só para a gente aprender a usar o diagrama de Moody, né? E fazer um cálculo aqui de perda de carga. E o outro foi o exercício que envolveu o cálculo iterativo, né? Que a gente acabou fazendo, tendo que para descobrir o diâmetro. Aí tá aqui a resolução do exercício, mostrando como é que a gente fez, né? Chutando o diâmetro, mas sugeria vocês de fazer chutando o fator de atrito, que também dá certo. Expliquei como é que fazia. E tá aqui o diagrama já com todos os pontos que a gente vai marcando ao longo do exercício. E o exercício que eu pensei para a gente fazer hoje é esse daqui, que ele envolve bomba e envolve perda de carga localizada, tá? E aí como é que a gente trabalha com esse tipo de problema aqui? É, muitos dos exercícios ele acaba fornecendo para a gente as informações dos coeficientes de perda de carga, tá? Só que aqui nesse exercício que eu vou fazer com vocês, efetivamente a gente vai selecionar, né, saber como é que pega esses coeficientes de tabelas, gráficos, figuras, etc. Então por isso que eu não coloquei pronto já essas informações. Vamos aprender como é que a gente seleciona esses valores a partir dessas tabelas aqui, ok? Porque nem sempre, né, nem todos os problemas a gente vai ter disponível essas informações prontas, então quando a gente não tiver, a gente precisa saber utilizar esses tipos de informações. Esse exercício aqui em específico é um exercício do livro do White, tá? Então essas tabelas também são do livro do White que a gente está utilizando para poder resolver esse problema aqui. Ah, professor, se eu utilizar as informações do livro do Fox, aí se o livro do Fox tiver todas essas informações que a gente vai utilizar aqui, muito provavelmente vai dar a mesma coisa, vai dar a mesma resposta ou uma pequena diferença, tá certo? Em função dos valores que é utilizado. Mas, dando continuidade, o problema diz o seguinte, pessoal. A água com a massa específica, né, e a viscosidade cinemática, está sendo dada aqui, é bombeada entre dois reservatórios a uma vazão de 5,6 litros por segundo por um tubo de 122 metros de comprimento, ou seja, a distância daqui até aqui é de 122 metros, o comprimento, a extensão total desse tubo. Tem 50 milímetros de diâmetro e tem diversos acessórios, né? Como está sendo mostrado aí na figura. Aí já é dado aqui a rugosidade relativa, o epsilon sobre d, é constante, né? 0,001. E está pedindo para calcular a potência da bomba. Bom, os acessórios, o que é que a gente tem? A gente tem uma entrada em canto vivo, né? Porque a água está em um reservatório aqui e vai para outro. Então ela vai passar por essa entrada de canto vivo. Tem uma válvula de globo aberta. Aí vai ter uma bomba. Essa bomba vai ter a tubulação dela, tem uma curva aqui de 12 polegadas, um cotovelo de 90 graus, normal e rosqueado. E uma saída em canto. Aqui tem uma válvula de gaveta, aberta pela metade, e uma saída em canto vivo, que joga água aqui para esse outro reservatório. E aí está sendo pedido para a gente calcular a potência dessa bomba, né? Que é para poder a potência necessária para a gente levar a água daqui até aqui, ou seja, de uma elevação de 6,1 metros até uma elevação de 36,6 metros. O que é que acontece? Vocês lembram aí lá da unidade passada, né? Alguns problemas que envolviam bomba. E aí vocês viram que a equação que a gente calcula a potência da bomba é basicamente essa daqui, né? Potência da bomba ela é dada pela vazão máxima vezes o H da bomba, né? Que a gente encontrava utilizando lá a equação da energia. Essa é uma das. Dependendo, tem N formas como isso aqui é escrito, tá? Mas é basicamente a mesma coisa. Então a equação que a gente calcula potência da bomba é basicamente essa daqui, né? A gente pode substituir, lógico, aqui a vazão máxima pela massa específica vezes a vazão volumétrica, não tem problema nenhum. É só uma forma de reescrever essa equação.
e a gente vai e calcula essa potência aqui. Só uma observação aqui, esse HB, o H da bomba, que é a energia que a bomba fornece ao fluido, isso aqui é a unidade, quando a gente escreve aqui minúsculo, a gente está utilizando isso em metro quadrado por segundo ao quadrado, ou seja, energia específica, tá? Algumas fórmulas aqui tá um H maiúsculo, aqui, e tem o termo da gravidade envolvido nessa equação. Não é o caso para essa que a gente está utilizando, tá? Que é a forma da energia específica, que normalmente a gente trabalha em energia específica. Então vamos lá. Tá aqui a forma da gente calcular a potência, né? A massa específica nós temos, né? A massa específica não, desculpa. O fluxo de massa nós temos, porque a gente conhece a vazão volumétrica e a massa específica do fluido. Consequentemente, dá para saber isso aqui. Só que a gente precisa descobrir o nosso HB, né? A energia que a bomba vai fornecer aí para o fluido. E o que é que acontece, pessoal? Deixa eu pegar aqui essa figura. Melhor da gente trabalhar. Esse HB, semelhante ao que a gente viu, né, lá na segunda unidade, quando a gente utilizava a equação da energia, aqui não vai ser diferente. A gente vai utilizar a equação da energia, né? Só que agora, a equação da energia que a gente vai utilizar, ela vai incluir as perdas, né? Vai ser essa equação aqui, cadê? Vai ser essa equação aqui. Essa é a equação da energia. Aqui está as perdas totais, mas a gente vai colocar perda de carga distribuída, mais perda de carga localizada, tá? Distribuída HL e localizada HLM. Então, basicamente, essa é a equação da energia. O que é que eu gosto de fazer? Colocar a igualdade aqui. E a bomba, o que é que está faltando? Nosso H da bomba, né? Quando aparece a bomba, a gente tem aí o termo da energia da bomba no nosso problema. Tem uma dúvida, pessoal, que aparece quando a gente está resolvendo esse tipo de problema aqui, que é o lado que a gente coloca o H da bomba, né? Que, não sei se vocês viram no slide que está lá no CGA e no documento de texto que vocês têm, esse H da bomba, essa equação, ela é escrita dessa forma aqui. Tem basicamente tá tudo isso aqui igual, e aqui está em menos HB. É a mesma coisa, só que a gente joga o HB aqui para o outro lado. Esse menos é porque a bomba ela fornece energia para o fluido. Então por isso que fica como se fosse uma perda negativa. Mas na verdade a gente pode utilizar desse lado aqui da equação também. Certo? Normalmente aqui o termo 1, né, é associado à entrada da bomba, à sucção, e o termo 2 à descarga, tá certo? O índice 2. Aí aqui também a gente tem o coeficiente, né? Esse coeficiente alfa, que depende do tipo de escoamento que a gente está tendo problema. Por isso que se faz necessário a gente calcular, antes de mais nada, a gente calcular o número de Reynolds, tá certo? Para a gente saber se a gente está trabalhando com escoamento laminar ou com escoamento turbulento. Então, lembrando aqui da equação de Reynolds, deixa eu pegar. Essa aqui, pessoal, é a equação do número de Reynolds, tá? Rho VD sobre μ, né? Como a gente viu. Só que o que acontece? No problema, foi fornecido para a gente a viscosidade cinemática, tá? A gente conhece a viscosidade cinemática do problema. Então, em vez de calcular separadamente a viscosidade cinemática e fazer e substituir aqui a viscosidade dinâmica, desculpa, a gente pode simplesmente substituir ρ sobre μ por 1 sobre viscosidade cinemática, dá no mesmo. E aqui a nossa equação, ela, no final das contas, deixa eu colocar a velocidade aqui para não atrapalhar, ficaria dessa forma aqui. A equação de Reynolds dessa forma aqui também é válida. A gente está só fazendo a substituição de ρ sobre μ por 1 sobre a viscosidade cinemática.
Então, aqui a gente, quando faz isso, a gente poupa o trabalho, né, de fazer esse cálculo separado da viscosidade dinâmica. Então, a gente pode fazer essa substituição direta aqui. Não vou substituir o termo da vazão, como vocês viram, do jeito que estava, como nessa questão aqui que a gente fez, porque a gente vai precisar de qualquer forma da velocidade calculada. Tá? Então, vamos deixar a velocidade aqui e calcular efetivamente a velocidade do nosso escoamento, né? Como a gente sabe, a velocidade em função da vazão, ela é dada por essa equação aqui, né? Velocidade é igual a 4 vezes a vazão dividido por π d ao quadrado, né? Já que vazão é velocidade vezes a área, aqui a gente pode isolar a velocidade e obtém esta equação aqui. Quando a gente tem uma área circular, né? Aí fica π d ao quadrado sobre 4. O que acontece? Substituindo os valores, a gente vai obter o seguinte. Eu vou pedir para vocês conferirem essa conta comigo, tá? Fazer a vazão de 5,6 litros por segundo. Aqui, lembrando, a gente precisa fazer a conversão. Primeira pergunta para vocês, como é que converte litro para metro cúbico? Lembram? 10 vezes 3. Divide por 1000, né? A gente precisa lembrar aí que 1 metro cúbico, né, vale 1000 litros. Consequentemente, a um litro, né, é 10 a menos 3 metro cúbico. Então a gente vai dividir por 1000 aqui, a nossa vazão. Para a gente obter a vazão efetivamente em metro cúbico por litro. É importante fazer essa conversão, tá, pessoal? O diâmetro é de 50 milímetros, então 0,05. E a gente tem aqui o valor da velocidade. Fazendo essa conta, vai obter o seguinte. Dois vírgula oitenta e cinco. 2,85. Acabei de calcular. Então, tá aqui a nossa velocidade, né? Que a gente vai utilizar essa velocidade tanto para calcular a perda de carga, né? Como para calcular aqui o número de Reynolds. E aí o número de Reynolds vai ficar 2,85 vezes o diâmetro, 50 milímetros. Vou deixar entre parênteses aqui para não confundir, tá, pessoal? Vírgula com ponto, nada desse tipo. Tudo isso dividido pela viscosidade cinemática, que é de 1,02 vezes 10 a menos 6. Aqui está tudo no sistema internacional, então a gente não precisa se preocupar. Calculando esse número de Reynolds, a gente vai obter uma resposta de aproximadamente 1,4 vezes 10. Vocês podem conferir para mim, por favor, também. Vezes 10 a quinta. Portanto, a gente deixar o número de Reynolds em notação científica, tá, pessoal? Confere aí, pessoal, para mim, por favor. Deu isso mesmo. 1,39, aí o 7 arredonda para 1,4. Isso. Então, o número de Reynolds, 1,4 vezes 10 a quinta, pessoal. Isso aqui é escoamento laminal ou escoamento turbulento? Fica a segunda pergunta aí para vocês. É turbulento, né? Turbulento, né? Isso aqui é maior do que 4.000, então a gente tem um escoamento turbulento. Sabendo disso, a gente já sabe, né? Que para Ah, calcular.
acima de 2.000 que é transição ainda, né? É, Aí de 4.000 para cima é de fato turbulento. só Show. turbulento, exatamente. Quando a gente trabalha com escoamento turbulento, a gente tem basicamente aqui as equações, né, da perda de carga localizada, né, que a gente vai utilizar, e aqui a equação do, a equação da perda de carga para o escoamento turbulento em si, né, que vai depender aqui do fator de atrito. E aí vocês já viram, né, como é que se usa aqui o diagrama de Moody. Quando a gente tem um escoamento laminar, o fator de atrito, ele não depende da rugosidade relativa. A gente pode simplesmente dividir 64 pelo número de Reynolds, só que a gente está na região, que é a região rugosa, né, a região do escoamento turbulento em si. Então, a gente vai ter que levar em consideração aqui a rugosidade relativa, né, e o número de Reynolds para obter o fator de atrito, que a gente está interessado. O que acontece? Então, a gente vai utilizar aqui a equação da energia, e antes da gente simplificar toda essa equação, vou resolver com vocês por partes aqui, né? Antes da gente calcular qualquer coisa, qualquer termo que a gente tem aqui. Para a equação da energia, pessoal, a gente aprendeu que a gente vai precisar, né? Basicamente, selecionar dois pontos, né? Do nosso problema, nosso sistema que a gente tá trabalhando. Esses pontos, eles já estão, se vocês observarem, eles já estão fornecidos aqui no problema, tá? Onde é que o ponto Z1 é de 6,1 metros e Z2 vale 36,6 metros. Esses pontos são exatamente na superfície desses tanques, desses reservatórios, tá? Aí eu pergunto para vocês, quanto que é a pressão 1 e a pressão 2? É atmosférica, né? É atmosférica. Então essas pressões são iguais, né? Porque ambos os tanques estão abertos. Com essa pressão aqui, a P1 vai ser igual a P2. E quanto que vale a velocidade na superfície desses tanques, pessoal? Já que lembrando que o ponto é o ponto da superfície, tá? Quanto é que vale a velocidade lá? Vai ser 0 e 0, né? 0 e 0, né? Na superfície a gente considera que é muito lento. Essa parte do escoamento a gente pode considerar 0 na superfície. Onde tem velocidade, efetivamente, é aqui, dentro da tubulação, tá? Que foi o que a gente calculou. E aí vai sobrar, pessoal, o GZ1. Lembrando que esse termo GZ1, ele geralmente está aqui na esquerda, né? É o termo da energia inicial. Vou colocar aqui para ficar mais organizado do que o que a gente está habituado a visualizar. E aí, nesse caso aqui, pessoal, a gente não pode anular os termos Z1 e Z2, tá? Lembrando que aqui a gente só anula esses termos quando a gente está na mesma altura e são pontos colineares. Aqui não são pontos colineares, né? A gente tem uma diferença nítida de altura aqui. Saindo de 6,1 metros para 36,6. Então, a partir dessa equação da energia, como a gente está interessado em calcular o nosso HB, a gente pode isolar o HB aqui dessa equação. A gente vai ter o seguinte: HB vai ser igual a G Z2 menos Z1 mais as perdas de carga. Perda de carga distribuída e a perda de carga localizada. Em alguns casos, quando a gente tem tubulação retilínea ou alguma coisa mais simplificada, ou que é dito para desprezar as perdas de carga localizadas, a gente pode desprezar. Normalmente, muitos exercícios a gente faz isso, né? Mas esse não é o caso. E aí, às vezes, fica uma pergunta: professor, a gente cancela a perda de carga distribuída? Normalmente, não. Se a gente tem uma extensão da tubulação, 100 metros, 1.000 metros, 200 metros, a gente precisa levar em consideração a perda de carga distribuída, tá? A extensão, o tamanho da tubulação é muito grande para a gente desprezar, não pode fazer isso. A perda de carga localizada, por sua vez, em alguns casos, o próprio problema diz para desprezar se ela não vai ter tanta influência, né, no cálculo, na resposta que a gente tá calculando. Então aqui, pessoal, para a gente calcular o HB, como a gente pode observar, a gente só precisa descobrir aqui, ó, a perda de carga
localizada e a perda de carga distribuída. A perda de carga localizada, e aí esse cálculo a gente pode fazer separado, tá? Até recomendo que a gente faça separado, para não se atrapalhar. A perda de carga localizada, a gente vai distribuída, desculpa. A gente calcula por esta equação, né? Tanto para o escoamento laminar como para o escoamento turbulento. O que vai mudar é o cálculo do fator de atrito, como a gente já viu isso. E aqui, para a gente calcular a perda de carga distribuída, lembrando que essa resposta aqui, essa perda de carga, ela está em metro quadrado por segundo ao quadrado. Professor, como é que eu sei isso? Olha para a equação da energia. Se tiver V ao quadrado dividido por 2, é só elevar ao quadrado as dimensões da velocidade, né? Metro quadrado é metro por segundo, vai ficar metro quadrado por segundo ao quadrado. Se estiver dividindo pela gravidade, esse aqui vai ficar só Z, então metro. Se estiver multiplicando pela massa específica, aqui vai ficar só P, então Pascal, ok? Normalmente a gente trabalha na forma de energia específica, que é essa daqui. Então, comprimento a gente conhece, nosso problema, diâmetro a gente conhece, velocidade a gente conhece, a gente calculou. Só falta a gente encontrar o fator de atrito, que a gente vai determinar através aqui do diagrama de Moody, tá? Vou pegar isso aqui, colocar aqui, para a gente poder resolver. Esse fator de atrito, pessoal, a gente vai descobrir através da combinação, né, do Reynolds e da rugosidade relativa, epsilon sobre D, que já foi dada no problema. E a partir da combinação desses dois valores, vou colocar assim para a gente saber que está combinando essas duas informações. A gente vai obter o fator de atrito, propriamente dito, através aqui do diagrama de Moody. E lembrando, para a gente utilizar o diagrama de Moody, é interessante a gente identificar a curva que a gente está trabalhando, né? Deixa eu colocar esses valores aqui do lado. Não ter que ficar indo e voltando. Então tá aqui a relação epsilon sobre D, nossa rugosidade relativa. O número de Reynolds, 1,4 vezes 10 à quinta. Para tudo isso, para melhorar a visualização. Então pronto. Primeira coisa, pessoal, identificar essa curva aqui, 0,001. Quando a gente olha aqui para o nosso diagrama, essa curva está aqui, ó. Essa curva aqui. 0,001. Normalmente a gente calcula esse epsilon sobre D, tá? A gente conhece o material da tubulação e faz esse cálculo. Nesse caso, já foi dado, é um valor constante, né? De 0,001. E outro ponto, a gente fazer cruzar as informações, né? Dessa curva, epsilon sobre D, e do número de Reynolds, 1,4 vezes 10 à quinta. Aí, deixa eu aproveitar o vermelho. Esse ponto, pessoal, 1,4 vezes 10 à quinta, aqui nessa nossa escala aqui do número de Reynolds, que está na abscissa. É mais ou menos esse ponto aqui, ou este ponto aqui? Pergunto a vocês. Não, é a frente do 10 à quinta. É aqui, né? Lembrando que isso aqui, eu sempre chamo a atenção para isso, porque normalmente isso gera dúvida e essa escala pode gerar confusão. Isso aqui, pessoal, é uma escala crescente, tá certo? Então, normalmente, quando a gente tem problema 8 vezes 10 8 vezes 10 a sexta no número de Reynolds, não é esse ponto aqui, ó. Isso aqui é 8 vezes 10 a quinta. A gente nem chegou em 10 a sexta ainda. Aqui é 1 vezes 10 a sexta, 2 vezes 10 a sexta, 3, 4, 5, 8 vezes 10 a sexta. Então, da mesma forma, aqui a gente tem 1 vezes 10 a quinta, aqui está o intermediário, né? Aqui é 2 vezes 10 a quinta, 3 vezes 10 a quinta, 4 vezes 10 a quinta, 5, 6, 7, 8, até chegar em 10 a sexta. É só lembrar que isso aqui é uma escala crescente. Então, se vocês estiverem calculando, for utilizar lá, sei lá, 3 vezes 10 a quarta, não confundir esse ponto aqui, tá?
3 vezes 10 a quarta é esse ponto aqui. Não um exemplo. Chama atenção isso para vocês, porque eu errei esse tipo de coisa aqui em prova, tá? Eu errava esse tipo de coisa aqui. Paguei disciplina com o professor Douglas. Eu acabei me confundindo na hora, no dia da prova, isso aqui, e acabei errando a questão, porque eu utilizei o fator de atrito errado no problema. Então, 1,4 vezes 10 a quinta está mais ou menos nesse ponto aqui. Lembrando que isso aqui é uma escala logarítmica, tá? A divisão é um terço e um terço desse tamanho aqui. Então, a gente pode considerar mais ou menos esse ponto. E aí a gente vai fazer o cruzamento dessa linha, né, dessa linha vertical, com a curva da rugosidade relativa de 0,001. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Vem até aqui, ó. E aí, quando essa linha toca na nossa curva, a gente rebate tudo isso aqui no fator de atrito. Esse ponto do fator de atrito, pessoal, ó, aqui é 0,02, 0,021, 22, 23, 24, 25. Então a gente pode considerar esse ponto aqui 0,021 para o fator de atrito, tá certo? Alguma dúvida aqui, pessoal, no uso do diagrama? Tudo bem até aqui, pessoal? Tá, ninguém falou, vou interpretar que vocês entenderam, tá certo? Fator de atrito 0,021. Esse fator de atrito aqui e o restante das informações que a gente tem, a gente consegue calcular a perda de carga distribuída. Fazendo essa conta, a gente vai obter 0,021 vezes o comprimento é de 122 metros. Dividido pelo diâmetro 50 centímetros, vezes a velocidade ao quadrado é 2,85 sobre 2. Fazendo essa conta, vocês vão obter uma resposta de aproximadamente 208, aproximadamente 208 quadrado por segundo ao quadrado. Confere isso aí, pessoal, por favor. Deu isso também, professor. 208,09, aproximadamente 208,1. Beleza. Então aqui foi o cálculo da perda de carga distribuída, né? O que é que falta? Calcular a perda de carga localizada. O cálculo da perda de carga localizada tem basicamente duas formas. Existe uma equação que a gente leva em consideração o comprimento equivalente de cada acessório, que é esta equação aqui, ou a equação que leva em consideração o coeficiente de perda de carga, esse K, que é uma equação simplificada. E aqui a gente soma todos os Ks da nossa expressão. Como a gente tem vários acessórios, né? E é muito mais simples a gente utilizar aqui a do somatório dos Ks. Até porque as tabelas que a gente tem para resolver esse problema levam em consideração o coeficiente de perda de carga, o K. E é o que a gente vai utilizar. Então, isso aqui vai ficar um K vezes... Eu vou até colocar um somatório de K aqui. Não, deixar só K. Aqui esse L sobre D some. E o restante fica igual. O que acontece aqui, pessoal? Nesse caso da perda de carga localizada, a gente tem o mesmo diâmetro para toda a tubulação, certo?
consequentemente, esse termo aqui de velocidade ao quadrado, ele vai ficar constante, ele não muda. E o que a gente vai precisar fazer é somar todos os coeficientes de perda de carga para cada um desses acessórios que a gente tem aqui. Tá certo? Já que tudo isso é constante, a gente não precisa somar nada. Então a gente vai ficar com 2,85 ao quadrado dividido por 2 vezes todos os coeficientes de carga que a gente tem. Fazendo na sequência, o primeiro coeficiente é o da entrada em canto vivo. A gente vem aqui para as tabelas, tem diversas tabelas que a gente pode utilizar, tá? Nesse caso, a gente vai utilizar esse gráfico aqui, ó, que diz o seguinte, ó, aqui ele está correlacionando os tipos de entrada, né? Com borda arredondada, com borda, tem tipo um chanfro aqui, né? Uma borda chanfrada, que a gente leva em consideração o comprimento, esse comprimento aqui, esse diâmetro, para fazer os cálculos. E aqui no canto diz o seguinte, ó, canto vivo, né? Canto vivo é esse ponto aqui, a entrada em canto vivo, que é 0,4, 0,6. A gente pode considerar aqui na metade, né? 0,5. Então, o primeiro K que a gente vai utilizar é de 0,5, correspondente à entrada em canto vivo. O segundo acessório é a válvula de globo, que está aberta. Aí a gente vem aqui, ó, para essa tabela. Tem aqui tipos de válvulas totalmente abertas, cotovelos e T's. O que é que a gente precisa? Saber se é rosqueada ou flangeada. Volta lá para o problema. Aqui não está deixando explícito se é rosqueada ou flangeada, mas quando a gente olha aqui para o cotovelo, diz que essa conexão é rosqueada. Então a gente vai assumir a mesma coisa aqui para a válvula de globo, tá certo? Não, aqui deveria estar explícito que era uma conexão rosqueada, tá? A gente vai fazer essa suposição baseada no que tem aqui do cotovelo. Então, voltando lá para a tabela, uma válvula rosqueada. Aqui a gente precisa ter um diâmetro nominal, né, de 50 milímetros, que é o que está entre parênteses. Então, essa tabela aqui, rosqueada, válvula de globo, aqui totalmente aberta, né? Essa informação é importante. E a gente vai utilizar aqui a coluna de 50 milímetros, que é essa daqui. Quando a gente cruza essas informações, ó, 50 milímetros com válvula de globo, a gente obtém 6,9, que é o valor do segundo coeficiente de perda de carga que a gente vai utilizar. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Segundo acessório que a gente tem, vai ser um raio de curva de 12 polegadas, tá? Então, para isso, a gente vai utilizar, ó, essa tabela, esse gráfico aqui. A gente tem uma relação R sobre D, onde R é a curva e D é o diâmetro da tubulação, né? A curva é de 12 polegadas, o diâmetro aproximadamente 50 milímetros, pode ser arredondado para 2 polegadas, né? Já que já tem essa relação. Então, R sobre D, 12 dividido por 2, dá 6, né? Mais ou menos, deixa eu até dar um zoom aqui. Tá até marcado aqui, ó. Mais ou menos esse ponto aqui. E a curva é uma curva de 90 graus, né? Que a gente tem. Então, fazendo o cruzamento desse ponto com essa curva, a gente vai obter esse valor aqui, ó. Basicamente, o que foi feito. Pegar aqui 6, bate na curva. E aqui a gente rebate nesse ponto aqui. Isso aqui tá mais ou menos quanto? Aqui, ó, 0,3. Professor, tá me ouvindo? Travou.
Travou geral pra galera aqui. Travou geral aí. O professor acho que até saiu para entrar de novo. Caiu a conexão aqui rapidinho, pessoal. Vamos voltar. Só para saber, eu tinha parado aqui com vocês, né, pessoal? Nesse gráfico aqui. Era Nossa no do conexão. 0,25 lá para achar o valor A de gente, cada. a O de gente baixo, deixou aqui. o quarto. O último da direita, o canto superior, inferior direito. A gente tava aqui nesse ponto? Isso. Beleza. Então aqui até aqui tudo bem, né? Até a curva, que era esse ponto aqui que a gente tava. Certo? E aí, depois da curva, a gente vai ter um cotovelo 90 graus normal, rosqueado. Voltando aqui, a gente vai utilizar essa tabela. Ó. Cotovelo, 90 graus normal, rosqueado, diâmetro de 50 milímetros. Cruzando essas informações, a gente obtém um valor de 0,95, como já está aqui. Que eu achei que tinha caído depois, conexão. Depois do cotovelo, a gente vai ter uma válvula de gaveta aberta pela metade. E aí, em vez de a gente utilizar essa tabela, que correlaciona válvulas também, só que aqui totalmente abertas, a gente vai utilizar esse gráfico aqui, que correlaciona aqui o coeficiente de perda de carga para válvulas parcialmente abertas. Então, a gente vai utilizar esse gráfico. Daqui a gente vai ter o seguinte, ó, válvulas tipo gaveta, disco e globo. Nosso caso aqui é uma válvula de gaveta, essa curva em preto, e está aberta pela metade, né? Ou seja, a razão de abertura vai ser 0,5. Fazendo o cruzamento dessas informações, 0,5, toca a curva, aproximadamente 4, o coeficiente de perda de carga para a válvula de gaveta. Então, voltando para cá, mais 4. E por fim, pessoal, de tudo, a gente tem a saída em canto vivo, né? Então a gente volta lá para aquela nosso gráfico dos tipos de saída e aqui lendo aqui, ó, a legenda diz o seguinte, ó, o coeficiente de perda de carga K é aproximadamente 1 para todas as formas de saída, reentrante em canto vivo, chanfrada ou arredondada. Então, independente da forma de saída, o coeficiente de perda de carga vai ser aproximadamente 1. Então, dando continuidade aqui, 1. E a gente calcula a perda de carga localizada. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Então, fazendo essa conta, a gente vai obter aproximadamente 55,233 metros quadrados por segundo ao quadrado. Confere esse valor aqui para mim, por favor. Deu isso, pessoal?
Deu, professor. Até aqui, pessoal, alguma dúvida no cálculo da perda de carga localizada e distribuída? Lembrando que aqui, HLM. No uso do diagrama de Moody ou de alguma dessas tabelas aqui. Professor, a dúvida que eu tive é porque eu saí em um momento que o senhor estava explicando, que foi no momento dos cortes. Eu não Tá. entendi o porquê o cortou as duas velocidades. A da pressão eu entendi, porque é atmosférica, né? Os dois estão abertos, Aham. mas a velocidade eu não entendi. Então, a velocidade é porque a gente está levando em consideração a superfície do tanque, tá? Então, nessa superfície aqui, no ponto da superfície dos tanques, a velocidade, a relação, né, dessa área aqui, desse tamanho, com a movimentação aqui na superfície é muito grande. Então, o fluido aqui ele está quase que parado. Por mais que esteja, vamos supor, esvaziando aqui, enchendo a superfície, na superfície ele está quase parado. E aí a gente pode considerar zero. Lembrando que isso aqui, esses pontos que a gente seleciona, a gente está levando em consideração, nesse caso aqui, a superfície. Se a gente fosse considerar a velocidade, a gente estaria selecionando aqui dentro do tanque. Aí dentro do tanque a superfície a pressão já é diferente de zero, né? Como a gente sabe, a pressão varia com a altura. Como a gente está na superfície, por isso que a gente desprezou as pressões, as velocidades também na superfície são nulas, tá certo? Ok, obrigado. Tem que tomar cuidado na hora que a gente faz isso, porque às vezes a gente olha para o problema, né? Sabe que vai ter escoamento, sabe que tem velocidade, mas. E aí, quando faz os cortes aqui das pressões, que ela vai em consideração essa velocidade. Mas a velocidade é do ponto que a gente está analisando, dos pontos que a gente optou aqui para resolver o problema. Que nesse caso já foram dados, né? O ponto Z1 e o ponto Z2. Por isso que é importante prestar atenção nisso. A velocidade é em função aqui da tubulação. Dentro da tubulação tem velocidade. Mas nesse caso aqui na superfície, não. Ok? Então, a gente pode calcular aqui o HB, já que a gente calculou a perda de carga distribuída e a perda de carga localizada, fazendo a substituição Z2 36,6, Z1 vale 6,1, perda de carga distribuída 208,1, perda de carga localizada 55,233. E aqui a gente tem o valor de HB propriamente dito. Ao fazer essa gravidade, vamos usar 10, tá, pessoal? A título de simplificação aqui do nosso cálculo. Vai dar um valor de 568,333 metro quadrado por segundo ao quadrado. Confere para mim, por favor, pessoal, esse valor. Deu isso aqui também, professor. Beleza, obrigado. Então, com essa informação, a gente pode voltar aqui e calcular, ó, a potência da bomba, que é o que a gente está interessado. Substituindo agora os valores para o cálculo da potência. O fluxo de massa, né? É a massa específica vezes a vazão volumétrica, 5,6 dividido por 1000. E o HB a gente acabou de calcular, 168,333. Isso aqui vai dar aproximadamente 3.182,66 watts, tá? É a unidade de potência aqui do nosso problema. Se a gente quiser saber, pessoal, a informação dessa potência em HP, a gente divide esse valor aqui por aproximadamente 745,7 e aí vai ter uma resposta de aproximadamente 4,3 HP, tá? Outra unidade a unidade de potência aí no sistema em inglês.
Se caso fosse pedido, né? Não é o caso, mas fica essas duas informações aqui para vocês. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não, professor. Divide pelo que mesmo, professor? Qual o número? Por 745,7 aproximadamente para fazer a conversão de watts para HP. Não precisa, tá? Eu coloquei aqui só mais a título de curiosidade para vocês. Não era o caso de fazer essa conversão. Cuidado, pessoal, nesse tipo de problema. Só para a gente recapitular de forma geral. Uso o diagrama de Moody para determinar o fator de atrito. Lembrar que isso aqui é uma escala crescente, tá certo? Isso aqui não é um índice desses valores, é um indicativo de quando começa a faixa de 10 a quarta, 10 a quinta, 10 a sexta, por exemplo. Então, daqui até aqui é 10 a quinta, daqui até aqui é 10 a quarta, tá certo? É só um indicativo para a gente visualizar. Alguns livros, eles mostram o diagrama de Moody um pouco diferente, que pode melhorar essa visualização aqui, tá? Mas o nosso caso aqui que a gente tem é esse, então tem que acabar se acostumando com isso. Normalmente, os problemas que tem perda de carga localizada, essas informações que a gente determinou aqui através de tabelas e gráficos já são fornecidas, tá? Então, vocês já vão conhecer aí todos esses CAIs, não precisa a gente encontrar, mas quando não tiver, a gente precisa saber utilizar essas informações que a gente tem, tá? Então, alguns cuidados, né, no que a gente fez, saber fazer a leitura correta dessas tabelas e dos gráficos. Normalmente é bem explicado no livro. Pela legenda a gente já consegue tirar muita informação dessas tabelas e pelas figuras também. É importante a gente observar essas figuras, né? Aqui, por exemplo, ó, que correlaciona tipos de entrada, na abscissa aqui a gente tem a relação Rzinho sobre Dzinho ou Lzão sobre D, que é o quê? Nesse tipo de entrada arredondada, de canto arredondado, a relação é o Rzinho, que é o raio de arredondamento, pelo diâmetro do tubo. Então, normalmente, se tiver essas informações, a gente calcula para utilizar aqui. E aqui, no caso da chanfrada, né, é conhecido esse L e é conhecido θ, para também utilizar essas informações aqui. E aí faz um cruzamento de informações e obtém a resposta desejada, tá? Então, fica esses cuidados na hora de utilizar esse tipo de tabelas e gráficos que a gente tem. A outra coisa, a equação da energia. A equação da energia é semelhante à equação de Bernoulli, que a gente tanto conhece, e que vocês viram, que a gente viu também na segunda unidade, só que a gente não levou em consideração as perdas. A gente precisa tomar cuidado nos pontos que a gente está analisando. Normalmente, é comum em alguns problemas a gente não desprezar os termos de velocidade. Afinal, a gente tem esse aumento, o fluido está se movimentando. Só que aqui, pessoal, o problema ele já deu para a gente os pontos, que foi na superfície dos tanques. E normalmente, quando a gente tem tanque envolvido nos problemas, o ponto da superfície ele é um ponto ótimo de escolha, normalmente. Por quê? Lá a pressão vai ser pressão atmosférica, então a gente pode desprezar, tendo em vista que a gente leva em consideração pressão manométrica, e a velocidade lá é nula. Então fica duas coisas a menos para a gente levar em consideração nos nossos problemas, tá certo? Uma coisa comum que eu já vi em prova, tem uma questão semelhante a essa aqui, que tem tanques, e aí, desse mesmo esquema, o ponto é na superfície do tanque, aí os alunos utilizam a equação da energia, e aí no costume, né, que normalmente a gente não trabalha com essa velocidade nula, aí no costume anula as pressões e considera a velocidade do escoamento. Só que quando a gente leva em consideração a velocidade do escoamento, está associado aqui, ó, dentro da tubulação. E aqui a pressão é diferente da pressão atmosférica. Por isso que acabavam errando os problemas. Então, cuidado e atenção nesses pontos que a gente utiliza a equação da energia, tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Você pode disponibilizar essa apresentação toda no
Vou disponibilizar sim. E aqui, pessoal, tem outros exercícios, tá? Tem aqui outros exercícios que levam em consideração bomba, um exercício mais simples, mas esse aqui é melhor, é mais completo. Que aqui é perda de carga localizada e tudo. Esse aqui envolve cálculo iterativo, né, para calcular diâmetro, semelhante ao que eu fiz sexta-feira. E esse exercício aqui também é um exercício de cálculo iterativo, só que aqui leva em consideração bomba no meio do escoamento. Esse exercício aqui é o que eu vou fazer hoje à noite, tá certo? Então, quem quiser aparecer para ver a resolução dele, hoje à noite eu vou resolver isso daqui, tá bom? Bom, pessoal, então por hoje a gente fica por aqui, tá? Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida. Quem quiser aparecer à noite, vou fazer um recapitulado de forma geral essa questão que a gente fez e resolver a outra, como eu mostrei a vocês. E é isso. Bom dia, bons estudos Valeu, professor. Bom dia. e até mais tarde.